Deus quer que você saiba uma notícia. E essa notícia se chama o Evangelho. E através do nosso programa Descobrindo o Evangelho, aqui na rádio Jesus24horas.com, você vai entender qual é essa notícia. Quem é Jesus? O Evangelho, a intenção dele é mostrar para você quem é Jesus. Quem é, não quem foi, porque Jesus não foi um personagem apenas histórico. É quem é Jesus. Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje e será para sempre. Você precisa saber quem é Jesus, de quem se trata essa pessoa que o Evangelho fala. A nossa intenção será fazer você descobrir o Evangelho. E você vai ler junto comigo o primeiro dos Evangelhos, que é o Evangelho segundo Mateus. Veja que não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho segundo Mateus. O que isso significa? Significa que o apóstolo Mateus, um dos 12 escolhidos por Jesus, ele escreve a mensagem do Evangelho segundo as suas palavras. Ele não escreve um novo Evangelho, um outro Evangelho, mas é um só, o Evangelho é um só. A boa notícia, a notícia que vem do céu é uma só. A respeito de Jesus. Quem é Jesus? Quais são as boas notícias que Deus tem para nós? É uma só. Só que ela é escrita por 4 homens. 4 homens santos da parte de Deus. O primeiro deles foi Mateus. E Mateus ele escreve o Evangelho. Ele escreve as boas notícias numa linguagem para que aqueles que eram judeus, que foi o povo que a princípio Deus ele tinha como alvo, e você vai entender no decorrer desses programas, você vai entender no programa Descobrindo o Evangelho, você vai entender exatamente por que o povo de Israel, o povo judeu, ele foi o povo-alvo. Eu gostaria que você tivesse em mente que esse Evangelho foi escrito principalmente para cristãos judeus, para que eles entendessem, e para todos os demais judeus, o povo de Israel, que eles entendessem que Jesus, nascido de Maria, ele foi o Messias prometido. O que é o Messias prometido? Messias significa Cristo em grego, significa ungido. Ungido era o que recebia os reis e os sacerdotes que eram ungidos, era derramado óleo sobre eles, e eles recebiam um reconhecimento sagrado de que eles tinham uma missão sagrada e de que eles eram sacerdotes reconhecidos a partir daquele momento, consagrados, ou reis. Então, sacerdotes e reis eram ungidos. Messias, nas escrituras proféticas do Antigo Testamento, que foi escrito na maior parte por judeus, que Deus se revelou através deles, através das escrituras, o Messias significava alguém que viria para salvar o povo, era alguém prometido por Deus, que viria para salvar principalmente, inicialmente, o povo de Israel e em seguida o mundo inteiro. Ele seria o salvador do mundo, A missão do Messias seria, conforme as escrituras do Antigo Testamento, era a de colocar o reino de Deus na terra. O reino de Deus, Deus reinaria nesse mundo através do Messias. O Messias seria aquele que reinaria, seria Deus conosco, reinando nesse mundo e começando o reino de Deus nesse mundo. Então, os reinos dos homens que falharam, os homens que com os seus governantes fracassaram, e nós vemos isso mesmo naqueles que têm a melhor das boas intenções, eles não conseguem.
Eles simplesmente não conseguem vencer o sistema desse mundo. Eles não conseguem vencer os demônios desse mundo. Vou falar de uma maneira mais aberta. Eles não conseguem derrotar e destruir a maldade desse mundo. A maldade está tão incrustada, tão enraizada nesse mundo pelo diabo que entrou nesse mundo graças à queda de Adão e Eva. Então o diabo ele está dominando o nosso mundo. E tudo isso acabaria quando o Messias chegaria a esse mundo para reinar. Então essas eram as profecias, mas eles não tinham muita clareza dessas profecias. Os judeus não tinham no Antigo Testamento. Eles tinham, era basicamente 3 tipos de visão que os judeus tinham do Messias. Alguns interpretavam que o Messias do futuro, os judeus acreditavam, que ele seria o filho de Davi. Então filho de Davi significa o descendente direto de Davi, herdeiro de Davi. Davi era o rei, então ele seria um grande rei e conquistador. Assim como Davi conquistou Jerusalém, a capital de Israel, também o Messias igualmente reconquistaria Jerusalém, principalmente dos romanos, que era a grande expectativa. A expectativa deles é que o Messias viria realmente durante o Império Romano, porque Daniel tinha calculado em que ano o Messias viria, e eles sabiam que estava para se cumprir naqueles tempos do rei Herodes. Então eles tinham essa expectativa, o Messias está para aparecer, eles sabiam. E se não aparecesse naquela época, nunca mais o Messias iria aparecer, nunca mais. E foi por essa razão que naquela época também surgiram muitos falsos messias, muita gente que aparecia dizendo eu que sou o Messias. Só que nessa época quem aparece? Justamente o Jesus, o nosso Senhor Jesus. Ele nasceu nessa época. Então muitos viam o Messias como se fosse o filho de Davi, conquistador, um Messias, um salvador do mundo, um salvador principal, a princípio dos judeus e consequentemente do mundo inteiro, que seria um tipo de salvador ou libertador militar. Então ele guerrearia, ele venceria, ele viria como filho de Davi. Davi foi um grande guerreiro. Davi foi um dos maiores guerreiros que Israel teve. Ele ia na frente da batalha, o próprio rei, ele colocava o pescoço dele, né, à mostra. Então ele ia na frente da batalha. E o filho de Davi, que seria o Messias, ele era imaginado dessa maneira. Ele era imaginado assim. Então os judeus esperavam esse tipo de Messias. Vai vir o Messias lutador, vai vir o Messias conquistador. Ele vai nos tirar dos romanos. Primeiro nós sofremos com os egípcios, depois nós sofremos com os assírios, depois nós sofremos com a Babilônia, depois nós sofremos com os persas, os medo-persas, depois nós sofremos com os gregos, depois agora com os romanos. Só que agora Daniel disse que virá o Messias nessa época, nesses anos, assim eles pensavam quando Jesus nasceu, e ele virá para conquistar e derrotar e acabar e pulverizar todos esses reinos que nos dominam, que nos oprimem, e vai trazer um reino de paz. E além de nós, os judeus, ele vai salvar o mundo inteiro também. E vai trazer o reino de Deus. Então essa era a visão que eles tinham quando Jesus tinha nascido. Então preste muita atenção, que isso é muito importante, que durante todo o decorrer da nossa leitura você vai entender as palavras da Bíblia quando você tem essa explicação prévia que eu estou passando para você, que é exatamente o ambiente daquela época. Outra visão que os judeus tinham do Messias era a visão que ele era o filho do homem. O que significa filho do homem? Você vai ler isso comigo várias vezes na Bíblia. Filho de Davi,
Você já entendeu, aquele descendente de Davi, conquistador, guerreiro, militar, que Davi ele não pôde construir o templo, porque Deus falou, você tem muito sangue nas mãos, você foi um militar, você foi um guerreiro. Você foi um guerreiro, desde que você derrotou o Golias, o gigante, dali para cá é só guerra. Você foi nas minhas guerras, você lutou, levantando a bandeira de Israel. Só que eles viam o filho de Davi, Messias, assim, dessa maneira, que seria um lutador. Quando eles veem Jesus, eles falam, peraí, alguma coisa deve estar errada. Então não é ele, porque ele vem falando muito do amor, ele vem falando muito do perdão, ele vem falando que vai morrer na cruz. Então eles falaram, não deve ser ele. Outra visão que eles tinham era o filho do homem. O que significava o filho do homem? Essa palavra, essa expressão, filho do homem, foi tirada exatamente do livro do profeta Daniel, que ele dizia qual seria o ano que o Messias viria para Israel, quando ele iria aparecer, e foi justamente o ano exato que Daniel profetizou. Só que Daniel ele via e ele profetizou que o Messias, chamado por ele de filho do homem, ele viria das nuvens, ele viria das nuvens do céu e desceria até a terra. E isso nós sabemos que vai acontecer um dia. Porém, os judeus viam esse Messias, esperavam esse Messias que desceria das nuvens, como um ser celestial, como um homem vindo do céu. O homem que veio do céu. Inclusive tinha até, há muitos anos atrás, um filme, né, um seriado que chamava isso, o homem que veio do céu. Então os judeus, eles tinham isso dentro deles. O Messias vai vir. Só que ele vai vir do céu. Então, às vezes, essas visões, essas interpretações do grande Salvador, às vezes conflitavam entre eles, porque eles não conseguiam sincronizar essas visões. Ele vai nascer de Davi ou ele vai vir do céu? Ele vai vir da terra, dos descendentes de Davi, ou ele vai vir do céu? Você consegue entender a confusão que muitas vezes ficava na cabeça deles? Porque eles não entendiam que Jesus viria duas vezes, que é o que o Evangelho fala, e o que nós hoje em dia podemos entender. Olha que maravilha, nós não nascemos naquela época, porque você imagine que talvez nós também iríamos confundir tudo. Nós temos hoje o privilégio, olha, você está ouvindo pela internet, você está ouvindo tudo mastigadinho para você. Jesus ele virá duas vezes. Uma como ele veio como filho de Davi, agora ele vai vir como o filho do homem vindo do céu, um ser celestial que vai descer do céu. E a outra das principais visões sobre o Messias é que ele seria um sacerdote eterno, que Davi ele profetiza isso no Salmo 110, que viria um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Depois nós explicaremos isso com mais detalhes. E esse sacerdote seria eterno. Ele não iria estar no templo durante alguns anos apenas, até os 50 anos. Não, ele estaria exercendo o seu sacerdócio eternamente. Então havia uma grande confusão. Ele vai ser um guerreiro, ele vai ser um sacerdote, afinal de contas, ele vai ser um homem vindo do céu. Então era essa confusão. Ele vai trazer o reino de Deus, nós entendemos, vai acabar com os outros reinos que nos oprimem, o reino dele vai dominar o mundo inteiro e vai trazer paz para todos, vai trazer prosperidade para todos. Mas não foi bem isso que aconteceu, e foi a grande decepção dos judeus daquela época, e foi a grande oportunidade que eles perderam, a grande chance que eles perderam, a maior chance da história que os judeus eles perderam. Então o Evangelho de Mateus ele começa, estamos dando essa introdução para você, para que você entenda. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: livro da geração, ou da genealogia, de Jesus Cristo. Aqui, quando diz Cristo, está falando Messias. Então, foi escrito em grego, esse Evangelho de Mateus, mas
os judeus, eles sabiam que Cristo significava Messias. Então aqui já é uma declaração de impacto. Livro da geração de Jesus, o Messias. Então, nas primeiras palavras do seu evangelho, Mateus já diz quem é o Messias. O Messias é Jesus. Tome em conta que ele escreve isso alguns anos depois de que tudo isso acontecesse. Então ele confirma como testemunha ocular: quem é o Messias foi Jesus, filho de Davi, olha só, o filho de Davi e filho de Abraão, da descendência de Abraão dos judeus, assim como tinha sido profetizado. Meus amados e queridos irmãos, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Já são agora 9h28, eu vou fazer uma oração. Nós só conseguimos ler um versículo, mas eu tenho certeza que essa introdução ela vai valer a pena. Eu peço que você compartilhe e convide os seus amigos, os seus parentes, os seus queridos a escutarem. Domingo 9 da noite nós vamos continuar. Atenção, domingo 9 da noite, www.jesus24horas.com, na nossa rádio, o programa Descobrindo o Evangelho. Prepare o seu coração, porque nós vamos fazer agora uma oração em seu favor para entregarmos o nosso coração e as nossas vidas na mão do nosso Senhor Jesus, o Messias. Em nome de Jesus, nós entramos em oração, Senhor, pelo bendito nome de Jesus, o Messias, o Salvador. O Salvador que é Salvador para todos. O Salvador que nos deixou o seu nome como garantia de que as nossas orações são ouvidas pelo Pai. Quando nós falamos e entramos em oração na presença do Deus Todo-Poderoso, em nome dele, de Jesus. Em nome dele, daquele que nos deixou o seu Espírito, aquele que nos deixou as suas palavras escritas, aquele que deixou o seu sangue como sacrifício para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Meu Deus, em nome dele que nós consagramos e entregamos e oferecemos esse programa, as nossas vidas, as nossas palavras, o nosso coração, e te agradecemos com muita alegria por esses momentos, Senhor, de compartilhar o Evangelho, as boas notícias do céu. Eu te agradeço por um dia ter conhecido o Evangelho e ter, meu Deus, esse mais alto privilégio, que não existe privilégio maior nessa vida do que compartilhar o Evangelho, ser um pregador do Evangelho. E eu quero compartilhar esse pão da vida, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus, a todos aqueles que nos ouvem. Quer que nos conheçam ou não, que eles recebam agora a presença do Senhor Jesus em suas vidas. Eu te agradeço, meu Pai, e te entrego a vida de todos nas tuas santas mãos. E eu tenho certeza, meu Deus amado, que no domingo 9 da noite, aqui nessa mesma emissora, nessa mesma rádio, as bênçãos serão cada vez maiores para a glória de Deus. E aquele que crê, diga que assim seja. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu tenho certeza que foi uma grande bênção. O começo, hein? O começo. Nós falamos hoje, nós conseguimos ler apenas um versículo, hein? Mas você veja que vai ser uma riqueza extraordinária essa que o nosso programa Descobrindo o Evangelho vai trazer para todos nós. Olha, que Deus te abençoe tremendamente. Um abraço e uma bênção muito especial a todos aqueles que nos apoiam aqui através
do nosso trabalho, aqueles que são os apoiadores aqui da nossa rádio. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço da minha parte, da minha esposa. Fiquem todos na paz e na bênção. E até domingo às 9 da noite. Jesus, lírio dos vales, exalas o amor, mais doce que o próprio mel colhido da flor. Reina em nossas vidas para sempre, faz morada eterna em nossos corações. Tu sabes que te amamos, mas é tão bom dizer: tua graça é bem melhor, Jesus, melhor que viver. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão, formando um coral com anjos, regidos por arcanjos. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão, digno de todo louvor e da mais perfeita adoração. Eles não sabem direito o que é o Evangelho, porque na televisão não fala. Eu não sei por que na televisão não fala o que é o Evangelho. Está falando de Abraão, está falando de Salomão, está falando de Sansão, está falando de Dalila, está falando de Adão, de Eva, da cobra, mas não está falando do Evangelho, Jesus. Então eu gostaria que você estivesse conosco todas as noites, às 9 da noite, aqui na rádio Jesus24horas.com. Você vai ouvir esse programa, Descobrindo o Evangelho. Esse programa, na sexta-feira, será o último da semana, vai ser repetido no sábado o dia inteiro, à noite, inclusive, do sábado, vai ser repetido, e domingo o dia inteiro. Domingo, aí nós voltaremos ao vivo, domingo às 9 da noite. Então, de domingo a sexta-feira, tá certo? Domingo a sexta-feira o programa é ao vivo. E depois aqui na rádio Jesus24horas.com, eu vou providenciar aqui uma maneira de programarmos uma forma, se você perdeu algum episódio, algum programa, que você possa ouvi-lo de novo. Mas durante o dia inteiro na nossa rádio aqui, você acompanha pela internet, melhor dizendo, pelo site Jesus24horas.com. O programa é reprisado às 9, às 3, às 6 e ao meio-dia, ou à meia-noite. 9, 3 e 6, seja da manhã ou da noite. 9, 3 e 6. E meio-dia ou meia-noite. Então esse programa sempre vai estar no ar. Sempre vai estar no ar durante o dia. Mas eu prefiro que você ouça ao vivo, às 9 da noite, para que você leia junto comigo. Nós vamos ler a Bíblia. Olha, não existe um presente maior de Deus para o ser humano, hoje em dia, do que o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. Eles estão conosco. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Então eu gostaria de começar a ler com você e que fizéssemos uma oração para que Deus abrisse o nosso entendimento e me desse sabedoria como nós temos pedido. Que Deus coloque na minha boca as palavras que sejam a explicação que você precisa. Porque são tantos ouvintes, são centenas. Esse mês tivemos quase 2.000, eu creio que já passou de 2.000, eu não vi ontem. Quantos são os ouvintes da nossa rádio desse mês? E ainda nós não começamos nem sequer ainda a divulgar com toda a força. Pois bem, que o Senhor Jesus abençoe esses momentos que começamos hoje o nosso programa, Descobrindo o Evangelho. Que nos inspire, Espírito Santo, toma a frente dessa obra, toma a frente, Senhor. A nossa intenção é mostrar quem é o Senhor, então nos ajuda. Nos ajuda porque só palavras humanas não são suficientes. Ajuda, Senhor, a todos os que ouçam esse programa, hoje, amanhã e quando quer que seja, a realmente descobrir quem é Jesus. Porque essa é a intenção do Evangelho e essa é a nossa única intenção nessa programação. Eu faço, meu Deus, essa programação visando todas as pessoas que eu mais amo e que eu quero que conheçam a Ti, Senhor. Sejam da minha família, dos meus parentes,
sejam dos meus amigos, daqueles que um dia eu pude estar junto, conversei, e até aqueles que eu nem conheço, mas que um dia eu os vou conhecer e saber que foi por meio desse trabalho simples, mas que o Senhor abençoou, que através dele essas pessoas também conheceram a Jesus. Que assim seja, aquele que crê, diga amém, e graças a Deus.